Boa tarde, meninas. A aula de hoje a gente vai falar sobre e-books, eu coloquei e-books, apostilas, material de aulas, cursos ou isca digital, porque a ideia de tudo isso, a forma que a gente faz é a mesma, tá? Então, Natasha, para que eu preciso aprender a fazer isso? O que eu posso fazer com isso? Qual que é a ideia aqui? Você pode desenvolver seus próprios materiais em relação a redes sociais, Instagram, para você estar enviando para clientes, né? Como que eu vou dizer? Como a Tati fez, por exemplo, ela fez um material de distribuição que era falando sobre organização de redes sociais e planejamento de postagens. Então, ela fez esse material para distribuir gratuitamente. E o que ela não fez, mas ela deveria ter feito, é que cada pessoa que você distribui, e aí acaba entrando aqui, ó, como uma isca digital, você primeiro coleta o e-mail, o telefone daquela pessoa, e aí você oferece. E qual que é a ideia? Que a pessoa depois, você consiga entrar em contato com ela para estar oferecendo algum produto, algum serviço. Além disso, né, isso são as iscas digitais. Então, hoje, eu tenho, depois se vocês quiserem dar uma olhada no meu perfil, eu tenho aquele e-book de cinco trabalhos, né, que você pode estar desenvolvendo no digital. Depois tem um e-book também da parte de criação de conteúdo, né, de cronograma de publicações, que também está disponível gratuitamente lá no meu perfil. Fora outros e-books que eu já fiz, tanto para os cursos, quanto os materiais dentro do Mães Digitais também, apostilas durante os lançamentos, para cliente. Então, assim, dá para você fazer diversas coisas. Não necessariamente um e-book que você vai fazer um e-book para venda. Isso você pode fazer também, e você pode oferecer esse serviço. Tem muita gente hoje contratando para fazer esse tipo de coisa, porque tem muita gente vendendo produtos no digital. Então, e também agora, essa questão de aulas online e tudo mais, está tudo mais digitalizado. Então, quando você aprende sobre como fazer esse tipo de formatação, você pode oferecer para os mais diversos setores. E aí, o que inclui? Os e-books em si, que são, a gente considera os maiores, né, que tem mais páginas, apostilas de aula, material de aulas, cursos, iscas digitais. Beleza? E o que é importante a gente saber sobre a diagramação disso tudo? Em relação a programas, quando a gente fala de programas gratuitos, a gente pode estar utilizando o Canva ou o Tracto, tá? São dois programas que eu aconselho que vocês utilizem para estar fazendo a diagramação. Natasha, preciso pagar? Preciso do Canva Pro? Preciso pagar o Tracto para ter mais opção? Depende, né? Que nem hoje eu tenho o Canva Pro, porque eu não faço só e-book, eu faço 1001 coisas. Uma mensalidade do Canva Pro é R$ 34,90. O que você vai ter de diferente? Você vai ter um banco de imagens maior, você vai conseguir recortar a imagem com mais qualidade, tirar fundo de foto, porque a forma gratuita que você tem são em aplicativos alternativos, só que ele derruba a imagem, a qualidade da imagem. E aí eu recomendo que, se vocês forem comercializar um e-book, se você fechou a diagramação de um e-book e você for precisar fazer o recorte, que você, de imagem, tirar fundo e tal, que você utilize a versão paga, porque a partir do momento que a gente comercializa, não é só para o nosso perfil, ou não é só um post do Instagram, é um e-book que vai ser distribuído, a pessoa espera que aquilo esteja com uma excelente qualidade. Porque uma coisa você vai ter a visualização no celular. Ok, é uma visualização melhor. Às vezes, se a qualidade não estiver tão boa, as pessoas não vão reparar, né? Porém, pode ser que a pessoa resolva imprimir aquele material. E aí, se a resolução da foto não está boa, na impressão também não vai ficar. Então, eu recomendo que, se vocês forem comercializar, vocês façam a assinatura aí do Canva Pro para facilitar nesse processo. Estou considerando que vocês não usam Photoshop, Corel, essas coisas, tá? O básico.
Então, pensem nisso, uma assinatura do Canva Pro hoje mensal dá R$ 34,90. Sem fidelidade, sem nada. Se você assinar o plano anual, você consegue mais descontos aí. Então, às vezes, um serviço que você faz no mês, você já consegue pagar aí a mensalidade, tá bom? Então, considerem tanto Canva quanto Tracto. Eu uso muito Canva, tá? Para poder estar fazendo esses tipos de material. Não só esses, como toda a parte gráfica, quando eu preciso fazer, que eu não contrato nenhum designer, eu faço pelo Canva e vou mostrar alguns exemplos para vocês que eu fiz no Canva, tá? Para vocês terem uma ideia de layout e tal. Formato. Tem alguns tipos de formato lá dentro que você pode utilizar quando você for começar a criar a sua arte. Eu recomendo que você use o formato A4. Por quê? Ah, Natasha, se eu usar o formato de stories do Instagram, vai encaixar melhor na tela do celular para a pessoa ver. Cara, até vai, tá? Mas, se a pessoa quiser imprimir, vai começar a ter que rolar uns ajustes lá para impressão. Então, quando você faz em formato A4, dá para ler de boa no celular, não tem problema. E se a pessoa quiser fazer a impressão daquilo ali, vai ficar direitinho na folha, não vai cortar nada e não vai dar dor de cabeça. Então, eu recomendo que, se você for escolher um formato, quando você for lá no Canva, criar design, você escolha o formato A4, tá bom? E, preferencialmente, quando você for desenvolver um e-book, uma apostila, uma isca digital, que seja, faça isso na vertical, se a pessoa for utilizar majoritariamente no celular, tá? Porque, cara, é mais instintivo para a gente usar o celular assim, né? Do que assim, para leitura. E aí o espaço aqui vai ficar muito menor. Quando você usa na vertical, ele vai preencher mais a tela do celular. Então, é melhor a experiência da pessoa que tá ali consumindo aquele conteúdo do e-book, tá? É errado fazer na horizontal? Não é. É tipo uma apresentação de PowerPoint. Mas eu, particularmente, eu gosto de usar na horizontal só quando é apresentação no computador, tá bom? Porque aí, obviamente, fica mais fácil, é aquele velho formato de PowerPoint e tudo mais, preenche a tela do computador. Mas, pensando no celular, usem sempre na vertical, tá bom? Dúvidas até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Podemos seguir, então? Bora lá. Outra coisa que você tem que ter em mente, a gente vai para o Canva, tá? Eu não vou montar um e-book com vocês no Canva, mas eu vou mostrar algumas partes do que eu vou falar aqui. Depois, quando eu mostrar lá no Canva, vocês vão conseguir visualizar melhor sobre o que eu estou falando e entender tudo dentro de um contexto, tá bom? Identidade visual. Nossa velha identidade visual que a gente sempre fala que é necessário ter. Preferencialmente, se, por exemplo, o seu cliente ele já tem uma identidade visual no Instagram, ou o produto dele já tem uma identidade visual, a marca dele já tem uma paleta de cores, a gente vai utilizar no e-book as mesmas coisas, né? A gente vai seguir aquele padrão. A não ser que ele não queira, que ele já chegue para você e fala assim, ó, eu quero dessa cor aqui, mas não tem nada a ver com a sua identidade visual. Não, mas eu quero dessa cor. Então, tá bom, né? Mas, no geral, a gente segue, a gente tem que ter uma paleta de cores, a gente segue o que já vem sendo utilizado nas redes sociais, né, na marca do nosso cliente. Uma combinação de fontes, então aqui vale a mesma coisa. Uma fonte, às vezes, um pouco mais cursiva, um pouco mais desenhada para títulos, e uma fonte mais neutra para a parte de leitura, tá? A gente não vai escrever um texto enorme com aquelas fontes super desenhadas.
Então, aquelas fontes mais sólidas, mais tradicionais, para a gente estar usando no corpo do nosso e-book. Aqui eu vou colocar para vocês até 3 fontes. Por quê? A gente pode ter essa fonte mais desenhada, para a gente colocar, por exemplo, capítulo tal, ou então na capa do e-book. A gente ter uma fonte um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais forte, que na verdade pode ser até a mesma do corpo do e-book, mas para os títulos e subtítulos. Então, a gente pode usar a mesma fonte do corpo, só que em negrito, como a gente pode ter alguma outra fonte assim mais sólida, mas não necessariamente a mesma fonte do corpo, tá? Da escrita, para a gente poder destacar o que é título, o que é subtítulo do restante. Mas também tem outras formas de fazer isso além da fonte. Mas eu aconselho que, no máximo, a gente tenha até 3 fontes, e idealmente 2. Tá bom? E aqui os elementos que a gente já comentou, que precisam ter coerência uns com os outros, né? Então, assim, eu estou fazendo na temática de aquarela, então eu estou usando risca de pincel, tipo aquele jogado de tinta, assim, e tal. Se eu comecei o e-book nessa temática, eu vou terminar o e-book nessa temática. Eu não vou no meio do e-book colocar lá um negócio tecnológico e depois umas linhas e depois passar por um... A gente precisa ter ali uma coerência, e essa coerência não vem da nossa cabeça. Não, eu vou usar esse elemento aqui porque eu acho legal. Não, ele vem do contexto do que a gente vem trabalhando, ou do que o nosso cliente vem trabalhando nas redes sociais dele. Ou então, se ele não tem nada, se ele só contratou o e-book e você não sabe nem para que ele vai usar aquilo, peçam referências para ele do que ele quer, né? Entenda a ideia que ele quer transmitir, quem que vai consumir aquele conteúdo, e algumas referências, peça algumas referências do que ele gosta em relação a design, tá? Dúvidas até aqui, Flávia? Seja bem-vinda. Tem mais gente aqui agora. Bora lá. Aí a gente falou aqui da identidade visual, né? E aí a gente vem sobre alguns elementos, e aí esses elementos aqui, eu usei elementos, mas eu usei a mesma palavra daqui, mas tem significados diferentes. Esses elementos aqui, eu estou falando da identidade visual, meio que da decoração, tá? Vou botar aqui decorativos para não confundir. E aí aqui a gente tem elementos que compõem, que são muito importantes. Na verdade, deixa eu falar primeiro da composição, que eu acho que vai ser melhor. E aí a gente vai para a composição do nosso e-book, tá? O que tem que ter, o que precisa ter nesse e-book? É tipo um livro, gente, tá? Vamos ser assim, um e-book é um livro digital, de certa forma, uma apostila. O que você espera que tenha naquilo ali quando você abre o material? Uma capa, tá? Então, você tem que ter ali uma capa, né? Todo livro tem uma capa com o título, talvez o autor, né? Mais uma capa ali, que é a parte mais decorada do seu e-book, porque a gente vai falar depois em relação às páginas do e-book. Mas, assim, a capa é onde você tem liberdade para criar. É um design, pode ser mais simples, pode ser mais elaborado. Eu vou mostrar alguns modelos que eu desenvolvi para vocês. No próprio Canva tem alguns modelos pré-prontos também, que vocês podem dar uma olhada. Mas, enfim, é a capa do livro. O que a gente espera que venha depois da capa, né? Uma apresentação sobre o que é aquele e-book, sobre o que é aquela apostila, sobre o que é aquela isca digital está falando. E aí aqui a gente pode falar uma apresentação tanto em relação ao conteúdo, quanto em relação ao autor. Esse pode vir também no final, tá?
Você pode também colocar sobre o autor lá no final, antes do encerramento. Mas eu, particularmente, gosto de colocar na apresentação sobre o que vai ter ali, né? Sobre o que aquilo ali fala, e quem que é aquele produtor daquele conteúdo. Deixa eu achar aqui, tem alguém com áudio aberto, acho que eu já fechei. Então, é interessante que isso aqui venha na sequência da nossa capa, tá? Sumário. O que é sumário? Prefácio? Enfim, opcional. Boa parte tem. Eu, particularmente, quando coloco, principalmente se for de uso só digital, eu não uso, tá? Mas pode ter clientes que queiram, é legal vocês perguntarem. O que é o sumário, Natasha? Conteúdo tal, pontinhos, página tal, né? Que nem livro de escola, por exemplo. Então, se o cliente quiser, você pode estar fazendo também, fazendo essa formatação. Depois a gente tem o conteúdo em si, né, do nosso e-book, do que a gente vai estar tratando ali. E aí a gente tem uma divisão dentro desse conteúdo. A gente tem os capítulos, a gente tem títulos, subtítulos e texto. O que é interessante aqui? Que isso aqui seja bem demarcado. Então, eu, particularmente, eu gosto de usar caixas. Acho que as meninas que entraram depois, eu já falei que eu vou ilustrar isso depois mostrando e-books que eu produzi, tá? Eu não sou designer. Hoje em dia eu tenho pessoas que fazem isso para mim, mas eu já fiz muito isso para os meus clientes, e até faço, dependendo da urgência que eu tenha, para os meus conteúdos também. Então, assim, peguei uma certa experiência ali, mas não de uma designer profissional, tá? Estou trazendo a vivência mesmo que foi para mim e que eu penso hoje em dia antes de fazer, e aí vou mostrar para vocês na prática. Mas eu gosto de, dentro do conteúdo, ter essa segmentação, capítulos, se existir, título, subtítulo e texto demarcado. Texto sempre com fontes mais simples, subtítulo também, aí o título a gente pode talvez ter uma fonte mais desenhada, tá? Mesma coisa se você for dividir por capítulos. E o encerramento, né? A gente fez todo o conteúdo e a gente precisa encerrar isso de alguma forma, colocar uma conclusão. E aqui, depois é opcional, vocês terem links clicáveis, principalmente se for uma isca digital. Isso aqui funciona que nem o cartão digital que vocês já tiveram aula anteriormente, da pessoa poder clicar dentro do PDF e ela ser redirecionada para o perfil do Instagram, para um WhatsApp ou Telegram, alguma coisa nesse sentido, ou um curso, que nem o meu e-book de produção de conteúdo. No final dele ele é clicável, se a pessoa tocar na tela, ele guia para o Mães Criativas, que é para o curso de produção de conteúdo. O outro e-book, o de 5 carreiras, né, que você pode seguir e tal, ele tem um link clicável que vai para a página do Mães Digitais. Então, eu uso esses e-books como iscas e as pessoas clicam lá para poder estar acessando os cursos. Vocês podem fazer a mesma coisa. Uma coisa muito importante, gente, é que é assim, ó, uma coisa, quando você vai fazer essa prestação de serviço, é que uma coisa é você fazer a diagramação desse e-book. Um outro serviço à parte é você escrever esse e-book ou você estar corrigindo esse e-book. A partir do momento que você pega só para diagramar, você não está ali para corrigir conteúdo, você não está ali para corrigir erro de português, nada disso, tá? Isso são coisas separadas. Se a pessoa quiser uma revisão, por exemplo, ela te paga à parte, a não ser que você feche um pacote completo, tá bom? Diagramar é uma coisa, produzir um e-book do zero, assim, escrever, é outra. Ah, Natasha, mas eu vou ter opção, vou ter como dar a opção de fazer um e-book do zero para a pessoa? Às vezes, sim. Você, por exemplo, pode oferecer para a pessoa que ela vai fazer uma live, uma aula, e você vai produzir um e-book dessa live, dessa aula. E aí você vai ter que ter uma boa escrita, essa percepção de tirar aquele conteúdo, de escrever e formar ali um e-book. Que nem os e-books do Gestação Sob Controle, fui eu que fiz,
todo o texto do e-book e tal, que é um perfil que eu gerencio. Então, assim, a Renata corrigiu depois, mas boa parte do que está escrito ali fui eu que fui tirando dos conteúdos dela. Então, e a gente fez em conjunto. Mas saibam que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Fica aí a dica, se vocês forem oferecer isso, para as pessoas, deixar isso claro para as pessoas, né? Até porque vocês podem cobrar depois para alteração. Por exemplo, você fez o e-book. Aí a pessoa, quando foi revisar, ela não tem correção na arte, mas ela reparou que tem erro de português, tem frase que não ficou tão legal e ela quer que você edite o texto. Aí, né, você pode cobrar as taxas aí de alteração, se você quiser, porque é uma coisa que está fora do seu escopo de trabalho. Mas é aquela coisa, né? Combinado não sai caro, é sempre bom, antes da gente oferecer um serviço, a gente deixar tudo que está incluso, o que não está incluso e o que pode ser cobrado à parte. Beleza até aqui? Estou falando rápido demais, está tudo tranquilo, está entendendo? Deixa eu ver se tem pergunta aqui no chat. Se vocês quiserem perguntar, pode mandar no chat, tá, gente? Tudo tranquilo? Posso seguir? Beleza. E aí, depois da composição, a gente tem aí, de fato, os elementos que são importantes, que eu particularmente gosto de usar, dentro das páginas dos e-books, tá? No corpo mesmo. Numeração das páginas é importante ter, então ali no cantinho inferior direito, ou então centralizado no meio embaixo, assim, né, da página, no rodapé, é legal. Cuidado para você não me colocar um número mais para a direita, aí na outra página o número está mais para a esquerda, aí na outra página o número está mais para cima, na outra está mais para baixo, porque é um serviço meio, sabe? Não é muito legal. Então, por exemplo, no Canva, eu vou mostrar um recurso lá para vocês que dá para usar, que vai ficar sempre no mesmo lugar, tá? Me lembrem quando eu estiver mostrando para vocês os e-books. Texto sempre justificado, então vocês podem usar texto centralizado dependendo de onde vocês estiverem usando, tá, o texto, mas no geral, textão, assim, conteúdo, justifica, tá? Porque você tem aquela centralização ao centro, à esquerda, à direita, e o justificado. O justificado deixa aquilo bonitinho, sempre com a mesma margem para os dois lados. Tá? Se atentem bastante à margem. Pensem na facilidade da leitura. Isso é para todos os designs que vocês forem fazer. Eu participo de uma mentoria da Isabelle Moreira sobre mentoria de lançamento, né? Ela que, inclusive, está mentorando o próximo... me ajudando no lançamento da próxima turma do Mães Digitais. E nós somos um grupo, são 30 mulheres, né? Que ela está fazendo essa mentoria. E aí, vira e mexe, a gente manda páginas de inscrição, páginas de vendas, coisas assim para ela dar uma olhada, dar sugestão e tal. Cara, teve uma moça que ela mandou lá a página de vendas do produto dela. Ela fala sobre o sagrado feminino e tal. Eu não, na hora que eu abri, eu não falei nada porque eu fiquei aguardando ver o que iam falar. Mas, cara, não dava para ler a página. Isso tá que foi, eu estou dando um exemplo de uma página de internet, mas poderia ser facilmente um e-book. Cara, era uma letra muito colada, com pouco espaçamento entre as letras, branca, um branco em negrito, com um fundo azul celeste. A hora que eu li aquilo, o meu astigmatismo gritou. Assim, eu tinha que me esforçar, mesmo de óculos, para conseguir ler o que estava escrito. Então, tomem cuidado com isso. Sabe aquela coisa que você bate o olho e parece que o negócio está tremendo na sua frente? Isso tem que tomar muito cuidado em e-book. Porque você faz um negócio gritante desse jeito. Uma vez eu fiz um material inteiro, assim, quando eu parei para ler no meu celular, eu falei, gente, eu não estou conseguindo ler. Minha vista está cansada de ler só a primeira palavra. Então, assim, tenham esse cuidado na hora de escolher as cores que vocês vão colocar no e-book, tá?
Que nem, o fundo preto com a letra branca, o design ficou lindo, mas como que tá para ler aquilo ali? Bota sempre que você começar a fazer, você exporta, envia para si mesma, abre no seu celular e vê como que tá a leitura daquilo ali. Se você está com dificuldade para ler, se você tem que ficar aumentando, cara, muda a letra, muda o fundo, muda a cor, até ficar uma coisa tranquila, tá? De ler. Isso vale também para design de post, tá? Já falei isso com vocês quando a gente falou de designs, mas no e-book principalmente. Ninguém merece ficar lendo uma apostila inteira com dificuldade de leitura, tá bom? E outro item que eu gosto de colocar, não é obrigatório, mas eu uso bastante, é a logomarca em algum dos cantinhos, seja do projeto, se for um curso, por exemplo, ou se for, sei lá, um trabalho para alguém, às vezes assinatura, eu particularmente gosto de usar. Não é obrigatório, mas eu gosto de ter nas páginas, tá bom? Deixa eu ver se tem dúvidas aqui no chat. Não. Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Não? Tranquilo? Eu nunca sei se é porque a explicação tá boa ou se porque vocês estão dormindo e já pararam de me ouvir. Mas vamos lá. Tati riu, então tem alguém me ouvindo. Beleza. Alguns cuidados que a gente tem que ter, tá? Tamanho de fonte, por causa da leitura, a gente tem que pensar que isso vai ser lido numa tela do celular, né? Respeito de margens, então, assim, tenha uma margem para todo o e-book. A gente pode até marcar no Canva, nas guias, para não ficar, tipo assim, uma página com tudo para um lado, outra página com tudo para o outro. Aí fica um negócio meio torto, meio... As meninas que já me mandaram lá do curso, que já me mandaram alguns designs para eu dar uma olhada, sabem que eu sou chata com margem. Margem e alinhamento, para mim, se o negócio não está bem alinhado, parece que é uma bagunça e a pessoa não tomou cuidado nenhum quando fez. Então, assim, cuidado com as margens, alinhamento, texto justificado, que eu já tinha falado lá em cima, para ficar tudo retinho, bonitinho. O que a gente já falou ali em cima, da facilidade de leitura, combinação de cores que dificulte a leitura. Uma coisa muito importante, vocês têm que pensar se aquele e-book, se ele vai ser impresso ou não. Porque, por exemplo, se é um checklist, a você subentende-se que a pessoa provavelmente pode querer imprimir aquele checklist. E aí você me faz o checklist com fundo preto ou com fundo vermelho. E a pessoa, quando for imprimir aquilo em casa, quantos litros de tinta que ela vai usar para fazer aquela impressão? Né? A gente aqui tem algumas opções. Se for não for o e-book inteiro, algumas partes que ela precisa imprimir, se você quer deixar o design bonitinho, você pode deixar até 2 páginas seguidas. Eu vou mostrar esse exemplo para vocês. Uma página bonitinha e uma página em preto e branco, uma página ali para impressão. Porque aí a pessoa não vai gastar rios de tinta para estar imprimindo aquilo ali. Porque mesmo que ela faça a impressão na gráfica, às vezes vai sair aquela folha meio torta, assim, de tinta molhada, sabe? Porque foi muita tinta. Então, sempre que vocês forem fazer o fundo do e-book, tomem cuidado para lembrar se a pessoa vai imprimir aquilo ou não. Se é só a capa, ok, a capa é colorida, vai ser uma folha bem colorida. Mas o restante, se você achar que ela vai imprimir aquilo tudo, se essa for a intenção, aí você faz uma coisa mais clean, mais neutra, um fundo branco, você pode usar, não é que você vai fazer tudo preto e branco, você pode usar fotos, pode usar imagens, mas aquilo não pode ser assim o prevalecer da coisa, porque senão você vai ser xingada a hora que a pessoa quiser imprimir aquilo, tá? Flávia, vou mostrar para vocês no final da aula, tá? Em relação a quanto vocês podem começar cobrando por isso. Vi aqui no chat agora. Se não é um livro, gente, um negócio assim mais fechado, mais sério, eu recomendo. Se for uma apostila de curso online, se é um material, um e-book que é isca digital e tal,
tentem fazer umas decoraçõezinhas, mescla texto com imagem e tal, para não ficar aquela coisa pesada, que a pessoa parece que abriu e tem um livro inteiro para ler pela frente, sabe? Que cansa. Quando a gente quebra, que nem muitas vezes você vai olhar uma matéria num blog, alguma coisa assim, você vê que eles usam letras maiores, letras menores, botam uma imagem. Às vezes vai ficar até com mais volume de páginas, mas a pessoa vai aproveitar muito mais a leitura do que se ela bater de cara, ter 3 páginas ali com texto que não acaba mais. Dá uma preguiça mental na gente. Então, trabalhem no dinamismo, né? De ter algumas trocas, não ficar aquele bloco de texto assim, diretão, tá? E outra parte muito importante, Natasha, eu vi essa foto no Google, eu achei muito legal, eu dei um salvar como e agora eu coloquei aqui dentro do e-book que eu vou vender para alguém. E essa pessoa ainda vai distribuir por aí como autoria dela. Imagens têm direitos, tá? Você não pode sair pegando qualquer foto do Google que você quer e colocar dentro de um design que você vai comercializar. Então, tomem cuidado. O Canva, você pode usar o que tiver de imagem no Canva, não tem problema. Tem outros bancos de imagem que disponibilizam imagens sem direitos autorais, tá? Utilizem desses sites, ou do próprio Canva, do Tracto, enfim, mas não saiam pegando imagens aleatórias do Google que vocês achem legal para sair distribuindo uma coisa, ainda mais no e-book que você vai comercializar, você vai vender para alguém. Vai que aquela pessoa vira uma mega influenciadora depois, porque pensa, mas ninguém vai reparar, ninguém vai ver. Sabe, sei lá, a proporção. Vai que o e-book viraliza. E aí tem lá uma foto que tem direito autoral de alguém que você não deu os créditos, não deu os direitos e você não pagou por aquilo. Então, não conte com isso, tá? Dito isso, alguma dúvida até aqui? Acho que vale para tudo, né, Nath? Até para postagem, né? Sim. Porque eu peguei uma cliente agora que ela faz viagens, né? Ela é consultora de viagens e ela me passou várias fotos de um lugar lá. Eles falaram que ela poderia usar, mas ela a gente tem que marcar eles em todas as legendas e publicações. Sim. Tomar cuidado com tudo que a gente faz. Assim. Tem os bancos de imagem gratuito, cuidado se você for tirar foto do perfil de alguém. Se for repostar conteúdo de alguém, sempre dê os créditos, dê de forma pensada. Na verdade, o que eu quero dizer com isso é que assim, a gente, no Gestação Sob Controle, vira e mexe algum perfil desse de maternidade reposta, o que a gente está postando lá. Problema nenhum, pode repostar, desde que você dê os créditos corretamente. Porque, por exemplo, a Renata, lá do Gestação Sob Controle, ela tem uma técnica que ela mesma desenvolveu, né? E o que aconteceu recentemente? A pessoa compartilhou o post inteiro dela, com todo o conteúdo dela, e no final ela colocou assim, créditos da foto, @gestação sob controle. Não é só os créditos da foto, o texto é dela, o post é dela. É um repost aquilo, não é ela pegou uma foto de uma grávida e colocou um outro conteúdo qualquer. Então, assim, não é os créditos da foto, é do post, ela copiou e colou. Exatamente as mesmas palavras, ela não remodelou, ela não mesclou, ela pegou o post inteiro. E aí ela botou créditos da foto. A Renata ficou puta da vida. Então, assim, vai fazer alguma coisa? Cara, não vale o estresse, né? Mas vale dar um toque lá. Como eu já peguei, por exemplo, já me mandaram na época que eu estava mais frequente no perfil da Isabela, cara, a foto dela, das fotos de fotógrafa, em alguns outros perfis aleatórios, e uma moça estava anunciando a roupinha que ela estava usando, que não foi a moça que fez, eu comprei acho que aquela lá foi do AliExpress. E aí ela estava anunciando aquela roupa que ela fazia, ela vendia aquela roupa. Se ela faz igual, se ela não faz, mas, cara, você não pode fazer isso. Você pode falar que, assim, não é sua, aquilo ali é uma imagem de referência, isso vale para o cliente de vocês, tá? Se vocês tiverem alguma questão dessa. Que
Aí, você pode fazer de acordo com aquela imagem é meramente ilustrativa. E se existe um dono daquela imagem, se você pegou de um outro perfil, você marca de quem que você pegou, tá? Mas não diga que, por exemplo, é um trabalho seu e tal. Dito isso, vamos lá para os e-books. Eu quero mostrar para vocês o primeiro e-book que eu fiz, que foi, inclusive, para o Gestação Sob Controle. Deixa eu achar aqui. E aí você... Ah, não, minto. O primeiro e-book que eu fiz na vida foi esse aqui, que, por sinal, a mulher não me pagou na época. Eu fiz a brilhante pérola, né? Quando a gente está começando, a gente faz umas coisas assim. Que ela ainda não tinha pago e eu já estava desenvolvendo tudo para ela. E aí, ela queria, basicamente, a capa do e-book. E o que eu fiz? Eu desenvolvi a capa e, do jeito que eu exportei do Canva, eu enviei em PDF para ela. Né? E a mulher sumiu, nunca mais apareceu, sem uma marca d'água, sem nada, e não me pagou. Mas tá bom também, né? Vamos fazer o quê? A gente vai aprendendo. E eu já tinha até desenvolvido o restante do e-book, sem ela ter aprovado, né? O e-book inteiro eu mandei só a capa na época, mas eu já tinha feito. Enfim, esse aqui foi o primeiro e-book que eu fiz na vida. Ela era cabeleireira, eu acho que ela queria distribuir conteúdo sobre cronograma capilar, que ela pensava em ter um produto. O que eu fiz aqui? Isso aqui é uma foto só, tá? Na época eu não botei nome dela, que nada, podia ter colocado se ela tivesse, mas nem pensei nisso. Eu fiz o que ela me passou, só diagramei. Isso aqui é uma foto só que tinha um espaço, eu simplesmente ampliei a foto, né, do Canva mesmo, e coloquei aqui o texto que ela queria. Eu achei que super harmonizou, ficou bonito, e eu levei 10 minutos para achar essa foto e fazer isso aqui. Foi quando eu comecei a gostar de fazer e-book. Todo mundo me ouvindo ainda? Vocês estão me ouvindo? Tá. Agora voltou, né? Beleza. E aí eu fiz, não tinha contracapa, não tinha nada. Eu simplesmente peguei o que ela me passou e diagramei. Então, tem coisas aqui erradas. Por exemplo, que eu não fiz na época, que era justificar. Se você pegar aqui margem, ele está tudo alinhado à esquerda e você vê que aqui está desalinhado. Então, tem frase que termina aqui, tem frase que termina... Isso aqui hoje me incomoda muito. Eu bato o olho nisso aqui, na época eu não via. Para mim, estava lindo o que eu fiz. Mas hoje é uma coisa que, com a experiência, isso aqui me incomoda. E, na verdade, não foi nem eu que reparei isso. Uma vez eu mandei um e-book para uma menina que é designer, amiga minha, para ela dar uma olhada, e ela me deu esse toque de que, normalmente, designers profissionais, quando fazem, eles tomam muito cuidado com isso, com essa parte de alinhamento e tal. Então, eu coloquei assim. Aí eu coloquei aqui um título, né? O título lá do negócio, de uma forma diferente, com uma fonte diferente, e usei essa fonte. Eu, particularmente, hoje, olhando, acho que essa fonte não é muito legal para ser usada. Eu não, assim, batendo o olho, eu achei que meu astigmatismo dá uma gritada. Mas, enfim, ficou essa mesmo. E aqui ela tinha dicas. E eu acho legal que quando você tem dica, um extra, você coloque de uma forma diferentinha, que nem essa que está aqui embaixo, tá? Então, era isso aqui. Aí eu continuei a mesma formatação. Foi o primeiro que eu fiz na vida. Para quem estava começando, não estava tão ruim assim. Aqui, essa fonte, para mim, hoje em dia, isso aqui grita, porque para mim é super difícil de ler. Isso porque eu estou no computador, imagine no celular. Mas foi o primeiro e-book que eu fiz na vida e levei um calote. Mas está aqui, ficou no meu Canva, eu abri eles para mostrar para vocês. Aí, esse aqui foi também um dos meus primeiros e-books que eu fiz para quando eu lancei o meu primeiro curso, que, na verdade, quem me acompanha desde o início sabe que primeiro eu lancei um curso de Instagram, antes de lançar um curso de formação de social medias. E eu lancei esse curso através de uma aula, eu dei uma aula de Instagram e, no final, eu fiz o lançamento do curso dos cientistas digitais. Era o laboratório digital, né? Então, por isso que era essa eu botei esses negócios aqui de laboratório. E o nível 0 foi a primeira aula que eu dei,
E esse aqui era o material de apoio da aula, tá? Cara, essa capa eu fiz de uma forma super simples. Eu hoje olho para ela cheia de críticas, mas na época eu me senti fazendo e todo mundo gostou. Então, enfim. Peguei a foto, recortei, coloquei o título. Aí eu achei que aqui embaixo tinha ficado muito vazio, então eu trouxe alguma coisa que tivesse a ver com o que eu estava falando. A fonte que eu usava na época no meu Instagram e coloquei material de apoio, um nome e boa. Foi assim que eu pensei nessa capa. Aí eu usei isso aqui meio que como marca d'água das outras capas, das outras páginas, tá? Então eu usei aqui por trás. Aqui eu já comecei a justificar o texto. Então você vê que visualmente fica mais bonito. Quando você tem tudo... Aqui eu estou apontando para um dedo, gente, abstrai. Aqui tem o texto e aqui vocês veem que já está justificado. Então, fica mais bonitinho visualmente, fica uma coisa mais profissional. E eu também usei aqui os parágrafos, tá? O parágrafo, eu vou confessar que dá um pouco de trabalho usar no Canva. Ele não é muito feito com a formatação de texto, mas a gente vai dando espaço, enfim, no final dá certo. Então, aqui eu tinha um título com um designzinho que vinha aqui da lateral, para não ficar voando, né? Eu poderia ter usado, como eu usei em outros e-books, uma forma por trás, então um quadrado, alguma coisa assim, mas aqui eu usei simples, um traço, que veio desde o canto. Você vê que a margem daqui é a mesma margem, tá? Acho que esse aqui devia ter ficado um pouquinho mais para a esquerda, mas eu usei o mesmo alinhamento. Não está tão centralizado, esse aqui poderia estar mais para cá, você vê que tem mais espaço na direita do que na esquerda. Mas o conteúdo, enfim, estava aí. E os exercícios. Eu não esperava que elas fizessem a impressão disso aqui, então eu não me preocupei com o fundo estar azul. Se eu esperasse que alguém fosse imprimir, eu já não teria colocado o fundo azul, tá? Eu teria colocado de outra cor. Aí aqui a pessoa colocou um checklist, mas de fato eu não estava esperando que ela fosse imprimir, beleza? Aí fiz ali um checklist bonitinho e tal. Aí você vê que eu usei aqui, ó, a mesma diagramação aqui em cima de título, tá? O que faltou aqui? Eu não coloquei logo, não coloquei número de página e tal, mas já estava pensando na parte de justificar. Deixa eu ver se tem dúvidas de vocês aqui. Não? E esse aqui, alguém tem dúvida, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Beleza. Vamos lá. Cadê? E esse aqui foi o primeiro e-book que eu fiz, na verdade, para cliente. E aí aqui, o que tem de errado nele? Eu usei, acho que se eu não me engano, a formatação de e-book do Canva. Você vê que não está em formato A4, tá? Hoje em dia eu já prefiro usar o formato A4, mas esse aqui não dá. O que eu fiz? Eu coloquei uma foto dela recortada, a logo do coisa, botei e-book, a logo do Barriga Contida e a prenda técnica. Essa foi a capa. Hoje em dia eu acho simples, na época ela amou, e tá um simples assim, harmônico, vai, dá tranquilamente para você comercializar. Aqui a gente colocou uma introdução, que ela sempre usa, e aqui já veio a logo do Gestação Sob Controle, aqui embaixo, né? E eu passei a usar sempre aqui, se eu não me engano, no canto direito, a logo. Então, você vê que mesmo mudando a página, a logo não está movendo, tá? Então, é importante, quando vocês colocarem, tentar não mover, deixar num lugar só. Hoje em dia, eu não colocaria aqui, eu colocaria o número da página, tá? Mas, voltando, esse é um e-book antigo que eu fiz. Aqui, eu fui usando também aqui em cima da técnica barriga contida a mesma coisa. Então, usei fotos, aí dei o passo a passo da técnica. Aqui tem um clique aqui. Então, se tiver no celular, a pessoa conseguia clicar aqui e ir para o IGTV dela, falando sobre isso aqui, sobre acionar o assoalho pélvico. O que eu não gostei aqui, eu usei a cor de letra diferente do que eu usei em todo o restante do e-book, ficou preto. Acho que eu deveria ter sido cinza, mas a gente vai aprendendo.
Mais um clique aqui. Aqui eu coloquei um pouco sobre a Renata. E aqui no final, como ia ser um e-book que a gente estava distribuindo como isca digital, eu coloquei clicável, direcionando para o Instagram dela e para o canal do YouTube, e coloquei aqui embaixo para a pessoa tocar para acessar. Por que é importante você sinalizar para a pessoa que ela tem que tocar? Porque muitas vezes, se você não lê essa parte aqui de baixo, você não vai saber que se você clicar aqui, você vai ser direcionado para algum lugar. Né? Vocês já aprenderam lá na aula de cartão virtual como que faz isso dentro do Canva. Quem não viu essa aula, é algo simples também, que vocês colocam no YouTube e conseguem descobrir como que faz, tá? Parei de... Deixa eu voltar, parei de compartilhar. E esse foi um dos primeiros que eu fiz. E aí a gente é Pokémon e vai evoluindo, né, gente? Conforme a gente vai trabalhando. E esse aqui já foi o segundo e-book da Renata que eu fiz, já virou e-book Gestação sob controle, vocês já veem uma diferença, conseguem perceber uma evolução aí da capa do e-book anterior para essa. Dá para perceber aí que já tem uma composição melhorzinha. Então, assim, aqui você já vê que ela já não está voando aqui, saindo do fundo da página. Já tem um designzinho aqui, ela está por trás, o cotovelo está por cima, então já tem umas gracinhas a mais no design. Aqui a gente já tem uma formatação diferente, uma sombra, então o negócio já começou a ficar um pouquinho melhor. Aquele estava ruim? Não estava, mas a gente vai evoluindo conforme o tempo vai passando, né? Dá para ver que aqui dentro a gente já tem, né, um formato diferente. Aqui é a introdução do e-book, né? Então, ela já se despede, fala um pouquinho sobre o que é esse e-book. E vocês não vão reparar, porque eu estou passando de lateral, mas eu fiz uma coisa aqui de continuidade. Então, quando você passa pelo celular, você percebe que, por exemplo, eu fiz um formato aqui, que na teoria continuaria aqui embaixo. Tá vendo? Dessa forma aqui. Natasha, precisa? Não, eu achei bonito, achei legal que quando a pessoa rolasse... nos outros eu já não fiz, foi um outro e-book que eu fiz isso. Mas tem um e-book que eu vi que, tá vendo aqui, ó, que dá essa sensação de continuidade de um para o outro. Tá? Deixa eu compartilhar grande aqui de novo com vocês para falar mais sobre ele. Então, aqui eu fiz a introdução, vocês veem que aqui o texto está justificado, bonitinho, com as margens. Eu não numerei as páginas, tá? Poderia ter numerado. Aqui foi a introdução, que a ideia foi fazer um diário para gestantes. A gente chegou a comercializar isso aqui, agora é distribuição gratuita. O que eu, Natasha, gosto de fazer? Quebrar um pouco os formatos. Em vez de colocar texto, tipo, eu coloquei aqui uma foto, né? A fonte aqui já está muito melhor para ler do que os meus e-books anteriores. A gente tem justificado aqui, e aqui, por mais que não esteja um bloco de texto, a gente tem alguns alinhamentos aqui. Por exemplo, esse final aqui, tá vendo, do quadrado? Ele está alinhado com o final do texto, que está alinhado com a ponta dessa foto aqui, tá? Então, tem um alinhamento aqui de margem. A mesma coisa que no lado esquerdo, tá bom? Então, foi uma coisa que eu me preocupei. Mesma coisa aqui, ó. Aqui a gente tem um quadrado que, por design, ele sai do canto direito da página. Mas esse texto inferior aqui, ele está alinhado com esse texto aqui de cima. O que eu não alinhei aqui, que eu estou percebendo agora? Essa parte aqui, esse quadrado aqui de cima, tá? Mesma coisa, a gente tem um alinhamento aqui na esquerda. E eu já vim trazendo alguns outros elementos para ficar uma coisa mais dinâmica, tá? Mesma coisa aqui, botei um negócio bonitinho, isso aqui era uma imagem que eu mandei recortar do Canva, alguns acabamentos, a logo dela, aqui mesma coisa, a mesma margem.
E aí eu fui mudando um pouco os padrões ao longo das páginas para não ficar uma leitura cansativa, tá? Então, vocês estão vendo que está sempre mudando, muda um pouquinho as cores também, sempre dentro da paleta dela, sempre de forma justificada. E aí eu fui mudando. Aqui, ó, alinhamento sempre na esquerda, um alinhamento aqui na direita, essa foto aqui está alinhada. Esse aqui eu acho que eu poderia ter colocado... Ah, outra coisa, vocês viram que eu estou destacando todos os títulos, né? Então, ó, título destacado, título destacado, título, título. Aqui, agora, na hora eu não reparei, agora já me gritou à vista que eu poderia ter colocado a mesma coisa daqui, mas na verdade eu acho que eu não coloquei porque isso aqui é um título e esse aqui é um subtítulo. Não gostei muito agora, mas enfim, poderia ter feito diferente, mas a gente vai fazendo, né? A gente vai observando. Continuação, né? Mais outro, então aqui eu já trouxe uma arte de lateral, botei um bonequinho em cima. Isso aqui, gente, é coisa que a gente vai evoluindo conforme a gente vai fazendo. Eu não sei se vocês conseguem perceber a diferença para o outro e-book dela que eu fiz, em relação à diagramação, aos elementos e tudo mais, tá? Então, que eu já fiz um pouquinho mais diferente, já tem a questão aqui em cima. E a gente entrou, depois que a gente entregou um conteúdo legal, a gente entrou na propaganda do curso Barriga Contida, tá? Aí aqui, ó, essa página aqui é a mesma página do e-book anterior que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver. Ah, eu já fechei. Senão eu ia mostrar para vocês, mas... Enfim, o outro estava bem mais desorganizado, esse já está bem mais bonitinho. Então, a gente vai evoluindo conforme a gente faz, tá? A gente colocou aqui alguns depoimentos, perguntas e respostas. Aqui eu deixei uma cara de botão falando para a pessoa tocar para saber mais sobre o curso. Enfim, aqui é o diário da gestante. E essa parte aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. O e-book agora ele começa a ficar na horizontal. Por quê? A ideia é que essa parte aqui a pessoa não vai ler no celular, ela vai imprimir. E nesse caso aqui, a gente achou que o layout ia ficar melhor na horizontal, por isso que ele muda. Mas é porque isso aqui ela vai imprimir, não é um conteúdo que ela vai consumir no celular. E aí, o que eu fiz? A capa eu fiz colorida, porque é a capa do diário. A ideia, se você ler o e-book inteiro, é que elas façam a impressão disso aqui, que é a capa, e depois ela siga para as folhas. O que eu fiz nas folhas? Eu coloquei uma opção com fundo, isso eu expliquei aqui, quando eu falei nas instruções, ó. Realize a impressão da próxima página e utilize como capa do seu diário. Já a página seguinte da capa, faça a impressão de formas que você possa preencher uma por dia até o final da sua gestação. Você pode optar pela versão com fundo colorido ou branco. E aí é isso aqui, ó. Esse fundo aqui é igual ao restante do e-book, que é um fundo que tem uma cor. E, na sequência, eu deixei uma com fundo branco, letra preta, a única parte colorida é esse campo aqui, tá? Então, se ela quiser imprimir com fundo, igual ao restante, ela imprime. Se não, ela imprime aqui com o fundo branco. Aqui a gente finalizou com uma apresentação da Renata e, novamente, para ela poder clicar, né? Clique nos ícones para acessar e aqui ela consegue ir para o canal do Telegram, Instagram e YouTube. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui para mostrar para vocês como referência. Esse aqui foi um conteúdo que eu desenvolvi para uma semana de desafio, que era a Semana Foco. A Dai, ela é muito clean, e a gente, de fato, esperava que as pessoas fossem fazer a impressão. E aí, o que eu usei? Sempre a logo da Semana Foco, que foi eu que fiz, puramente no Canva, assim, depois de alguns testes, saiu essa logo aqui.
Aqui é a assinatura dela, que é a logo dela, né, a marca pessoal dela, e a logo da Semana Foco. Isso aqui eu repeti esse padrão em todas as páginas, sempre no mesmo lugar. Então, se você reparar, quando eu passo, ele não muda de posição, tá sempre aqui. Fiz no preto e branco mesmo, porque a DAI ela é assim, né, e a logo da Semana Foco era em preto e branco. A gente colocou aqui uma parte inicial. Você vê que o texto aqui está justificado, só esse aqui de cima que propositalmente está de forma centralizada. Então, eu usei já um quadrado não, né? Esse formato aqui para poder destacar o que era título e restante conteúdo. Tinha sempre a capa com uma foto e o conteúdo. Então, sempre bastante imagem, peguei um padrão inicial e fui seguindo esse padrão ao longo do e-book. Foi simples de fazer, bem tranquilo. Isso é algo que dá para vocês também comercializarem. Isso aqui foi desafio. O que mais? Aí, aquele desafio lá da Semana Foco foi para lançar o curso dela, que era o Mais Massa. E essa aqui é a apostila do Mais Massa. Você vê como a gente está evoluindo, né? Os designs vão ficando mais bonitos. O Mais Massa, ele já tinha uma logo, ele tinha alguns... essa parte aqui era um elemento que a designer forneceu. Não foi a designer que fez, ela tinha uma designer do projeto, mas ficava muito caro fazer a formatação do e-book com a designer. Então, fui eu que fiz. E aí, aqui, mesma coisa, gente. Usei... O que tinha, na verdade, aqui? Essa parte com a logo do Mais Massa saindo, isso aqui era meio que um título. Essa aqui mais clarinha, um subtítulo. Aqui já tem numeração de página, embora não tivesse prefácio. E eu fui moldando, variando um pouco a formatação. Eu acho que esse foi o book que eu fiz que eu mais gostei, particularmente. Eu achei que o layout dele, o design, ficou bem legal. Isso aqui é algo que dá para vocês fazerem, eu já usei em outros designs que eu fiz, tipo, pegar a logo, se a logo tem um fundo, e puxar da logo essa forma aqui no Canva. Então, essa aqui faltou, acho que apagou dali. Esse foi o e-book do... Esse aqui, na verdade, foi a apostila de todo o curso dela, tá? O que mais que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Esse daqui foi do Mãe Criativa, não sei se... Acho que algumas de vocês já baixaram. Então... Aqui eu não esperava que ninguém imprimisse, então eu já fiz algo mais... Tinha menos informações para ser passada. Respeitando as margens, deixei um fundo de papel amassado mesmo. Fiz um formato diferente aqui para destacar a questão do desafio, sugestão de cronograma. Aqui eu já comecei a fazer propaganda do curso, tá? E aqui era clicável para a pessoa estar entrando no curso. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para mostrar para vocês. Aqui foi o workbook do Mãe Produtiva. O que eu queria mostrar para vocês aqui é que, como aqui eu esperava que as pessoas de fato fizessem a impressão, eu deixei o fundo branco. Por mais que a capa tenha uma cor, né? O fundo das aulas é branco, tá vendo? Dos exercícios, inclusive do planner, para poder ficar fácil para a pessoa imprimir. Esse aqui, de fato, ela ia fazer a impressão, então eu quis que ficasse tudo com fundo branco, inclusive do planner. Aí no planner, o que na verdade tem de colorido é a área que a pessoa vai escrever, mas é uma cor bem clarinha, tá? Então aqui, ó, branco e cores claras, pensando que as pessoas vão imprimir, tá? A gente tem que ser funcional, não é só ser bonito. E aqui, por último, foi a apostila da Samara, do último lançamento dela, que foi eu que fiz também. Fiz uma capa. Gente, simples fazer capa de e-book. Recorta a foto da pessoa,
bota uma textura de fundo, escreve o título, bota a pessoa para cima, para o lado, para o outro, com algo harmônico aqui do lado. Não tem erro, tá? Você vê que eu usei até a mesma foto lá do coisa, adoro esse do e-book da Daiane. Gosto dessa coisa que vem aqui da lateral. Fizemos... Aqui a ideia era que a pessoa fizesse a impressão, então a gente colocou dessa forma. O que eu melhoraria aqui é que ficou tracejado por causa da fonte, eu colocaria linhas retas, né, para ficar mais bonitinho. Mas fizemos aí o e-book dela, tá? Pessoal, sobre e-book, era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que ficou para trás. Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nath, esses textos que você colocou lá, igual tipo desses e-books que você fez para a Renata e para essas outras pessoas, tudo esses textos é você que bola? Não é assim, vocês bolam juntos? Como é que é? Depende. Dos meus e-books sou eu que escrevo. Da Renata, eu escrevi uma parte, ela escreveu outra. Da Daiane, foi inteiramente ela que escreveu, eu só fiz a diagramação. Da Samara, ela também escreveu, eu só diagramei, tá? Então, depende. Normalmente, quando a gente pega para fazer, a gente pega só para diagramar, tá? Porque é diferente de você fazer um post, é mais conteúdo, né? A não ser que você, por exemplo, esteja sendo paga para fazer o material da aula. Isso acontece, tem muita gente que contrata, por exemplo, eu estou dando essa aula para vocês. Aí eu pego alguma pessoa para assistir essa aula, tirar o conteúdo e fazer um e-book para mim com os principais pontos da aula e o resumão da aula. Então, é ela que vai escrever. Então, normalmente, o que ela vai fazer? Ela vai escrever no Word, vai me mandar, eu vou fazer a aprovação do texto, e aí depois ela vai fazer a diagramação. E podem ser até pessoas diferentes que fazem isso, tá? Você pode ter uma pessoa que faça só essa parte de coletar o conteúdo para escrever, uma pessoa que escreva bem, e aí depois você manda para uma designer para fazer diagramação. Então, existem algumas opções aí. É uma coisa que futuramente eu penso em ter uma pessoa na minha equipe só para assistir as minhas aulas, colocar o material, formatar a apostila para eu poder colocar direto no curso. Que hoje em dia isso dá um certo trabalho, eu ainda não faço, a gente tem dentro do Mães Digitais os materiais das aulas da formação em si, mas essas aulas extras que eu vou dando, eu disponibilizo o material tipo mapa mental, mas não tem ali bonitinho aquele material que eu gostaria de ter da aula, que nem tem do começo, né? Então, é algo que é interessante e é um serviço que vocês podem oferecer para infoprodutor. Mais alguma dúvida? Flávio tinha me perguntado sobre precificação, né? Gente, assim, ó, cada um sabe o quanto cobra pelo seu trabalho, né? Você vai encontrar profissionais que fazem de um tudo de valor em relação a isso. O que normalmente a pessoa cobra de primeiro? A capa. Tem muita gente que só compra a capa e a própria pessoa faz o restante. Eu, na época que eu comecei, eu cobrava R$50 a capa para fazer a diagramação da capa. Tem gente que cobra 20, tem gente que cobra 30. Aí, o que eu quis fazer? Para dar esse parâmetro para vocês, que eu sabia que vocês iriam perguntar, eu entrei naquele site 20 Pila. Deixa eu ver se tem aqui a página inicial, não tem. É um site que eu falei para vocês que é uma das formas de vocês conseguirem esses trabalhos freelancer, que você pode se cadastrar e tal. Então, é esse site aqui, que as pessoas vendem de tudo por R$20. Mas nem tudo custa R$20, tá? Eu entrei aqui e coloquei e-book. Entrei aqui em recomendados, mais vendidos e tal, você pode ordenar como quiser. E aí eu escolhi algumas pessoas que oferecem. Ó, essa aqui, por exemplo,
o que ela está oferecendo aqui nesse site? A capa do e-book, ela cobra R$60, né? Acho que foi isso que a gente viu lá na propaganda, né? Deixa eu ver se é isso. R$60 a capa do e-book. E aí, ela cobra alguns adicionais. Se for diagramar o e-book, por exemplo, a cada 5 páginas de diagramação, que são as partes internas do e-book de texto, ela cobra R$30 a cada 5 páginas. Se a pessoa precisar de uma entrega express, taxa de urgência, que todo mundo cobra, ela cobra mais R$20. Capa 3D, o que é isso? É tipo esse mockup aqui, sabe? De colocar a capa dentro de um livro, R$30. Se quiser, o arquivo editável, R$50, é mais caro. Revisão, alteração do trabalho, ela cobra R$30 a mais. Então, não é só os R$60 que ela cobra inicialmente. Agora, essa aqui cobra R$60 em 6 dias úteis. E ela tem aqui algumas referências de trabalho que ela fez. Então, ela já tem, assim, um conhecimento e ela tem aqui já uma excelência em vendas, tem 100% de avaliação e tudo mais. Então, assim, ela é uma pessoa já conhecida aqui dentro, já tem 27 e-books vendidos, já tem 17 avaliações. Então, quando a pessoa entra, a pessoa sabe que ela é uma pessoa já confiável. Consequentemente, ela consegue cobrar mais. Porém, a gente tem as pessoas que estão começando, né? Que nem esse aqui, ó, só tem uma avaliação e só tem 3 vendidos. Mas já tem uma avaliação, pelo menos, já está melhor do que quem não tem nenhuma. Esse aqui já cobra R$30, é metade do preço da outra. E para diagramar, 20 páginas é R$15. Aí depende de como é a diagramação deles, entendeu? Ele também faz outras coisas, ó, revisa o texto, edita o vídeo. Enfim, é uma pessoa que está... um vendedor novo, então ele está cobrando barato, porque qual que é a estratégia nesse site de freelance? Quando você entra, você não tem recomendação e ninguém te conhece. Então, você vai ganhar como, cliente? Cobrando menos do que as outras pessoas. E aí, você começa a ganhar avaliação. É tipo vendedor de Mercado Livre. Começou a ganhar avaliação, começou a ficar mais confiável, você consegue começar a subir o seu preço, tá? Funciona basicamente assim. A gente tem outro aqui, ó. Esse fulaninho aqui, quem é ele? É o Carlos Eduardo, vendedor novo, mas já tem 14 vendas, só que ele tem 4 estrelas, e só tem 2 avaliações, do e-book só tem 3. O que ele cobra aqui? Vamos ver. Ele aqui, a diagramação do e-book de 1 a 10 páginas, ele cobra R$20, de 11 a 20 páginas, R$30, é a parte interna do e-book, tá? Não tem a capa aqui no caso. A capa, ele que é o serviço principal, ele cobra 20, que é a arte principal, e aí tem um adicional de diagramação que ele coloca aqui de acordo com o número de páginas. E aqui ele ainda fala também mais algumas outras coisas, como que funciona o trabalho. Enfim, aqui tem mais avaliações dele. Isso aqui é uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado, tá? A comunicação com a pessoa. Vocês têm que ter uma comunicação muito clara e rápida com as pessoas quando vocês oferecem nesse site, porque se a pessoa resolver colocar o problema dela na avaliação, você já fica com uma avaliação ruim. E aqui, ele é uma pessoa que tem uma avaliação mediana, meio que quase ruim, uma avaliação boa. Quem for contratar já vai pensar 2 vezes, diferente se ele tivesse 2 avaliações muito boas, tá? O que mais? Essa outra aqui, a capa do e-book, ela cobra 30. A diagramação, que é a parte interna, provavelmente ela aqui, ó. 5 páginas ela cobra 20, 10 páginas 40 e por aí vai. Um e-book de 50 páginas ela cobra R$200 para fazer, né? A capa ela cobra 30. Então, essa aqui já tem mais avaliações, né? 16 avaliações. E por aí vai, gente. Ó, esse aqui, a imagem da capa 3D é um adicional. Esse aqui, ele cria a capa do e-book por R$35.
Então, vocês podem dar uma olhada no que estão fazendo por aí, e aí vocês tirem o preço de vocês. Esse aqui só tem uma avaliação, já está cobrando R$20. Provavelmente para ter mais, né? E é um vendedor novo, para poder começar a ter mais reviews e conseguir oferecer um número melhor, um número maior aí de serviços. Deu para ter uma ideia? Seja bem-vinda, Juliana. Juliana falou que é nova por aqui. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo? Deu para ter uma ideia melhor de como que a gente faz um e-book, o que que precisa ter, os elementos. Beleza. Meninas, se ninguém tem dúvida sobre e-book, as meninas que são alunas do Mães Digitais, da formação de social media, agora podem tirar dúvidas. A gente tinha combinado que quando eu encerrasse essa aula aberta de hoje, a gente iria tirar dúvidas. Eu vou encerrar a gravação da aula aqui agora,